Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Ângela Bilk e o tema desse vídeo se refere aos princípios de governança corporativa. Bom, nos últimos anos temos acompanhado diversos escândalos corporativos envolvendo práticas financeiras desonestas, como fraude nas demonstrações financeiras. Essas fraudes geralmente têm o objetivo de mostrar uma situação financeira melhor do que a real, valorizando indevidamente o preço das ações da empresa. Porém, além de causar grandes prejuízos aos investidores, essas práticas abalam a confiança do mercado como um todo. Diante desse cenário, surge uma pergunta importante. O que pode ser feito para garantir mais segurança aos acionistas e a todos os envolvidos com as empresas? Bom, a resposta está nas boas práticas de gestão, conhecidas como governança corporativa. A governança corporativa se tornou fundamental não apenas para proteger os acionistas, mas também como um instrumento de transparência e prestação de conta dos administradores ao mercado. Afinal, há muitos interessados nos desempenhos das empresas, desde investidores até clientes, fornecedores e a própria sociedade, que precisam confiar nas informações que recebem. Para oferecer essa segurança, as empresas adotam práticas de governança corporativa, que buscam atender às necessidades desses diferentes públicos, os chamados stakeholders. Mas será que essas práticas são realmente adotadas de forma efetiva? Bom, e mais, será que elas são suficientes para evitar que os gestores mal intencionados cometam atos antiéticos? Neste vídeo, exploraremos as principais práticas de governança corporativa e entenderemos como elas criam um ambiente de maior transparência e segurança para o mercado e para todos os envolvidos com a organização. Antes, nos aprofundaremos um pouco mais para compreender exatamente o que é a governança corporativa. Com o crescimento acelerado das empresas e a crescente pressão por resultados, surgiram várias práticas de gestão que muitas vezes geram conflitos com os stakeholders e provocam desconfiança, colocando a empresa em risco. Nos últimos anos, percebeu-se uma mudança importante. Os donos das empresas e os profissionais contratados para administrá-las passaram a exercer funções separadas. Essa divisão pode gerar conflitos de interesse, que podem prejudicar o desenvolvimento do negócio. Por isso, foi criado um conjunto de mecanismos para diminuir ou corrigir esses conflitos, e aí entra a governança corporativa. A governança corporativa é, basicamente, um sistema de gestão baseado em princípios que orientam os gestores a manter uma boa relação com todas as partes interessadas, sempre buscando criar valor e resultados financeiros positivos para todos. Esses sistemas envolvem regras, boas práticas e processos que a empresa controla e aplica no dia a dia. O objetivo principal da governança é evitar que os recursos das empresas sejam desviados pelos gestores, especialmente por causa de conflitos de interesse. Quando aplicada corretamente, a governança aumenta o valor percebido da organização, melhora o seu desempenho e atrai potenciais investidores. Para isso, os gestores precisam entender bem o ambiente regulatório e o mercado onde a empresa atua, garantindo que os interesses de todos estejam alinhados com o objetivo do negócio. As ferramentas da governança corporativa ajudam a organizar as decisões e a responsabilização dos gestores para que a empresa atinja suas metas de forma confiável. Assim, a governança corporativa vai muito além do simples cumprimento de normas e ela envolve também altos padrões éticos e uma liderança responsável. As práticas de governança devem incluir o monitoramento interno e externo, além de procedimentos que apoiem a administração e estejam alinhados ao planejamento estratégico da empresa. Isso significa também garantir que os gestores tenham capacidade, motivação e habilidades para conduzir a organização com eficiência. Agora que já entendemos o que é a governança corporativa e por que ela é tão importante, falaremos sobre a base que sustenta tudo isso, os princípios da governança corporativa.
Para que a empresa consiga implantar de forma eficaz essa filosofia de gestão, em busca de compartilhar as melhores práticas e criar um ambiente de confiança, tanto internamente quanto nas relações com terceiros, é essencial seguir alguns princípios fundamentais. Esses princípios servem como um guia para orientar a conduta dos gestores e a tomada de decisões em todos os níveis da organização. Os 4 grandes princípios da governança corporativa são a equidade, a transparência, a prestação de contas e a conformidade, ou compliance. O princípio da equidade diz respeito ao tratamento justo e isonômico de todos os sócios e stakeholders, independentemente do tamanho da participação que cada um tem na empresa. Todos devem ser tratados com respeito, transparência e imparcialidade. O princípio da transparência visa garantir que todas as informações relevantes sobre a organização sejam disponibilizadas de forma clara, objetiva e tempestiva, inclusive aquelas que vão além que a lei exige. Quanto mais transparente a empresa for, maior será a confiança dos seus públicos de interesse. O terceiro princípio se refere à prestação de contas, em que os gestores devem assumir a responsabilidade pelos seus atos, prestando contas de sua atuação de forma clara e consistente. Isso ajuda a fortalecer a confiança e a construir uma relação saudável com os stakeholders, além de permitir a correção de rumos sempre que necessário. E, por fim, temos o princípio da conformidade, em que a empresa deve estar em conformidade com as leis, normas, regulamentos e políticas internas e externas. Mas não se trata apenas de cumprir essas regras. O compliance também envolve manter um padrão ético elevado e tomar decisões com integridade. Esses 4 princípios funcionam como os pilares que sustentam todas as práticas de governança corporativa. Quando bem aplicados, eles contribuem para a construção de uma cultura organizacional sólida, transparente e ética, promovendo um ambiente mais seguro para os negócios e para todos os envolvidos. Agora que entendemos os princípios que sustentam a governança corporativa, é hora de avançar e conhecer como essa estrutura funciona na prática dentro das organizações. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, existem órgãos fundamentais que compõem um sistema eficaz de governança e cada um deles tem um papel específico para garantir que as boas práticas realmente sejam aplicadas no dia a dia da empresa. Tudo começa com os sócios. Eles são responsáveis por tomar decisões importantes como indicar, eleger e até excluir membros do conselho de administração. Também cabe a eles decidir sobre a remuneração dos administradores, aprovar ou reprovar relatórios, contas e demonstrações financeiras, além de deliberar sobre possíveis alterações no estatuto ou no contrato social da empresa. Ou seja, os sócios não apenas investem, mas também participam ativamente da construção e da estratégia da organização. Eles são os que autorizam, por exemplo, a implantação de um sistema de governança corporativa. Em seguida, temos o Conselho de Administração, que funciona como um cérebro estratégico da empresa. Ele é responsável por elaborar o planejamento estratégico, sempre alinhado aos valores e aos objetivos organizacionais. É também função do Conselho garantir que os princípios de governança sejam difundidos em toda a empresa e acompanhar se a diretoria está executando as diretrizes corretamente. A diretoria, por sua vez, é quem coloca em prática o que foi definido pelo Conselho. São os diretores que executam, acompanham e controlam as estratégias, traçando as metas com base nos princípios de governança corporativa para assegurar que os objetivos da empresa sejam atingidos. Dentro dessa estrutura, temos também o Conselho Fiscal, um órgão independente que atua como fiscalizador das ações, tanto no Conselho de Administração quanto da diretoria. Ele reporta suas observações diretamente aos sócios e garante que os gestores estejam cumprindo suas atribuições conforme as leis, normas e os princípios de governança. Já a auditoria independente tem como função principal verificar se as demonstrações financeiras
foram elaboradas corretamente, seguindo os princípios e normas contábeis. Além disso, ela valida se as informações apresentadas nos relatórios da administração são verdadeiras e coerentes com os princípios de governança corporativa. Por fim, temos a auditoria interna, que atua dentro da empresa de forma contínua, avaliando os processos e os controles internos. O seu papel é propor melhorias, contribuindo para o fortalecimento da gestão de riscos e da aplicação efetiva das regras de compliance. Todos esses órgãos, trabalhando de forma integrada, ajudam a construir uma organização mais transparente, confiável e alinhada com o interesse de todos os seus públicos. E é essa sinergia que se torna o sistema de governança corporativa tão essencial no cenário atual. Agora que já compreendemos como funciona a estrutura organizacional dentro de um sistema de governança corporativa eficaz, é importante destacar que os princípios dessa governança devem ser adotados por todos os tipos de empresa, independentemente do seu porte, do setor em que atuam ou da estrutura de capital. Isso mesmo, desde pequenas empresas familiares até grandes corporações multinacionais. Todas podem se beneficiar dessas práticas. Esses princípios não servem apenas para orientar os gestores a atuarem em conformidade com as leis e os regulamentos. Eles também funcionam como uma ferramenta estratégica para o gerenciamento de riscos. Mas qual é o papel da governança na gestão de risco e compliance? Bom, já sabemos que o ambiente empresarial está cada vez mais complexo e competitivo, onde as organizações estão constantemente expostas a diversos tipos de ameaça, como crises financeiras, instabilidade políticas e mudanças de regulatórias, e que muitas vezes estão fora do controle direto da empresa. Neste cenário, uma boa estrutura de governança combinada com sistemas eficientes de gestão, de risco e compliance é essencial para garantir a estabilidade e segurança. Quando utilizamos de forma integrada os fundamentos da governança corporativa, com as práticas de gestão de risco e compliance, criamos um verdadeiro tripé de boa governança empresarial. Essas práticas ajudam a combater ameaças, garantir o cumprimento das normas e padronizar processos, promovendo maior clareza e confiança, tanto interno quanto externamente. Como resultado, a empresa se torna mais competitiva, confiável e atrativa para os investidores. Vale lembrar que o compliance, um dos princípios fundamentais da governança corporativa, está diretamente relacionado à gestão de risco. Afinal, cumprir as normas e regulamentos é uma forma direta de proteger a empresa contra falhas que poderiam trazer grandes prejuízos. Quando essas ferramentas são implementadas de forma conjunta e estratégica, uma potencializa a outra, tornando o processo mais eficaz e menos custoso para a empresa. Além disso, essa abordagem integrada eleva os níveis de transparência e contribui para o uso mais eficiente dos recursos, o que de fato é fundamental para qualquer organização. Afinal de contas, quais são os benefícios e custos associados à adoção da governança corporativa? Bom, ao adotar boas práticas de governança, as empresas colhem vantagens internas e externas. Entre os benefícios externos, podemos destacar a maior facilidade na captação de recursos e a redução de custo de capital, o que significa mais competitividade no mercado. Já os benefícios internos estão ligados ao aprimoramento do processo decisório nas instâncias superiores da empresa, o que contribui para uma gestão mais estratégica, responsável e eficiente. Além disso, ao proteger a empresa de riscos operacionais e legais, a governança corporativa também beneficia diretamente os gestores. Ela reduz o risco de responsabilização por fraudes e más condutas, gerando maior segurança jurídica. Empresas com boas práticas de governança se tornam mais atraentes para os investidores, pois demonstram menor risco de desvios de recursos, o que aumenta a confiança no mercado e a procura por seus títulos, como ações e debêntures. Há ainda diversas vantagens práticas associadas à implantação da governança corporativa. Por exemplo,
uma separação mais clara de papéis entre acionistas, conselheiros e executivos, o que é especialmente relevante em empresas familiares. Também ocorre o fortalecimento do processo decisório da alta gestão, com a responsabilidade bem definida em todas as etapas, desde a criação da ideia até o seu monitoramento. Soma-se a isso o aprimoramento dos sistemas de avaliação de desempenho e de recompensa, o que permite elaborar pacotes de remuneração mais justos e motivadores para os executivos. A cartilha da Associação dos Bancos também destaca a diminuição da probabilidade de fraudes, graças à criação de sistemas formais de gestão de riscos e ao fortalecimento de controles internos. Além disso, observa-se uma maior institucionalização da empresa, ou seja, ela passa a depender menos de pessoas e mais de processos, o que gera mais transparência e confiança para todos os públicos interessados. Obviamente, implantar um sistema eficaz de governança corporativa envolve custos, e alguns deles não são baixos. Entre os principais gastos envolvidos estão os gastos com a elaboração de relatórios financeiros mais completos, alinhados aos padrões internacionais, além da criação de uma área específica para o relacionamento com os investidores. Também é necessário remunerar adequadamente os membros do Conselho da Administração, lembrando que a maioria deles deve ser independente, ou seja, sem vínculo direto com a empresa. Para empresas de menor porte, esses custos podem ser um desafio. No entanto, como vimos, os benefícios futuros tendem a compensar esses investimentos iniciais. E mais, ao criar rotinas, hábitos e condutas alinhados à ética e à sustentabilidade, a governança corporativa também contribui para a adoção de boas práticas de ESG, ou seja, práticas voltadas para aspectos ambientais, sociais e de governança. Um exemplo prático de aplicação ocorre na estruturação de modelos de governança enxuta, especialmente em empresas de médio porte que desejam atrair investidores e preparar-se para o crescimento sustentável. Neste contexto, adotar princípios de governança corporativa contribui para aumentar a confiança do mercado, facilitar o acesso a financiamentos, melhorar a reputação institucional e, consequentemente, gerar valor para todos os stakeholders envolvidos. Assim, ao compreender e aplicar esses princípios, os profissionais podem atuar em funções estratégicas como conselheiros, gestores ou consultores, apoiando as organizações na construção de modelos de governança sólidos, éticos e alinhados às melhores práticas do mercado. Estudantes, ao longo desse vídeo, vimos que a governança corporativa não é apenas uma exigência regulatória. Ela é uma poderosa ferramenta de gestão, capaz de fortalecer a imagem da empresa, atrair investidores e, acima de tudo, garantir uma atuação ética, transparente e responsável. E compreender como esses mecanismos funcionam e como se integram à gestão de risco e ao compliance é essencial para quem deseja construir uma carreira sólida e comprometida com as melhores práticas do mercado. Lembre-se, uma governança começa com atitudes responsáveis, decisões conscientes e, principalmente, com o compromisso de cada profissional em fazer a diferença. Vocês estão em formação e é agora que se constrói esse olhar estratégico e ético. Sigam firmes nos estudos, mantenham-se curiosos e abertos ao aprendizado contínuo. O conhecimento que vocês estão adquirindo hoje será a base para liderar, transformar e inovar no amanhã. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve!